querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos. Você está no canal Em Dia com o Português, aqui é o seu canal da aprovação. Aqui, de fato, você vai ficar em dia com o português. E eu sou Rudem Ribeiro, seu professor de língua portuguesa, de redação, de interpretação, de literatura, tá ok? Então, fico feliz em saber que você está com a gente. Neste vídeo, a gente vai trabalhar um assunto, que é sintaxe, tá? De acordo aí com a banca Consulpan. Prof, o que a gente está vendo aqui vai servir para outros concursos? Com certeza. Vamos imaginar que você quer outra banca, como o INPA, IDECAN, FCC, FGV, VUNESP, NUCEP, IBAD, tá? IDIB, tantas outras aí, tá? Serve sim, que é um assunto que está presente em todos os editais, tá? Mas o foco aqui mesmo, tá, é a banca Consulpan, ok? Então, já pega papel, pega caneta para a gente construir a aprovação. E, tá, baixa o material, tá? Tem um PDF aí para você baixar, tá ok? E, lembra sempre, deixe seu like, comente, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, ative o sininho, tá? E peço também que você, ajude o canal a crescer. Como? Recomendando o vídeo para pelo menos um amigo seu, tá certo? Tudo que a gente faz aqui, é com muito amor, muito carinho, você sabe, tá certo? Eu só preciso aí desse seu apoio. Valeu para a gente continuar produzindo esses vídeos com a qualidade, que eles sempre têm tido. Okay? Porque você, sem dúvida, merece o melhor. Tá ok? Então vamos lá, né? Vamos mergulhar aqui nas questões, tá? Tem um material aí para vocês baixarem, tá? Espero que façam isso já. Tá ok? Então vamos lá. Aqui na primeira questão, nós temos o seguinte, ó. Na oração, também não há garantias de moradia adequada e água limpa e potável para a população atingida. O sujeito é, tá? Olha só, qual é o verbo da frase? É o verbo haver. E a gente aprende o quê? Que o verbo haver, no valor de existir, não tem sujeito, certo? Então a gente está diante aqui de um sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Então anota aí, quando o verbo haver, e é o verbo da frase, tem um valor de existir, ele não tem sujeito, por isso que não tem plural. Por isso que eu digo, haverá muitas aprovações e não haverão muitas aprovações. Por isso que eu digo, houve muitas aprovações e não houveram muitas aprovações, tá? Então, oração sem sujeito, quando o verbo haver tem um valor de existir. Existe também oração sem sujeito quando a gente tem fenômenos naturais, choveu, trovejou, relampejou, nevou, tá? Detalhe, verbos indicando fenômenos naturais empregados literalmente, porque se existe uma metaforização, uma linguagem figurada, aí a gente tem sujeito. Por exemplo, choveu papel picado durante o evento, certo? Então não existe essa chuva. Estou apenas dizendo que caiu, papel picado, ok? Sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. Por exemplo, meu pai e minha mãe estiveram aqui. Dois núcleos, pai e mãe. Sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo identificar. O contexto não permite identificar. Você, digamos, tem lá a frase na linha 10 do texto. O texto tem 30 linhas. Você lê todas as linhas e em nenhum momento é possível identificar o sujeito. Então, sujeito indeterminado. Por exemplo, comentaram isso durante o evento. Falaram isso durante a reunião. Quem? O contexto não me permite saber, sujeito indeterminado. Quando eu digo assim, vive-se bem no litoral, quem vive? Não sei. Então, o sujeito indeterminado é simplesmente aquele sujeito que é impossível a gente identificar, até mesmo pelo contexto. Tá? E o sujeito oculto é aquele que a gente não quis escrever. Por exemplo, ó, quando eu digo assim, fui ao cinema. Quem foi? Eu. Tá? Fomos à praia. Quem foi? Nós. Então, o sujeito oculto não é que eu quis manter segredo, tá? É porque ele é tão óbvio que não precisa ser escrito, tá? Então, ele está oculto porque simplesmente eu optei por não grafá-lo na frase. Não é que eu quis manter mistério, tá certo? Mas ele sempre é identificável, sempre. Fui ao cinema, eu. Fomos à praia, nós. Foste à farmácia, tu. Fostes à farmácia, vós. Ok? Então aqui nós temos, ó,
Letra A, né? Verbo haver no valor de existir. Lembra aí, oração sem sujeito. Também tem oração sem sujeito quando o verbo ser está indicando hora, data ou distância. Verbo ser indicando hora, data e distância, também oração sem sujeito. Por exemplo, já são 21 horas, oração sem sujeito. Data, hoje são 2 de agosto, 10 de julho, 20 de setembro, tá? E também distância, daqui à minha casa são 10 quilômetros. Também oração sem sujeito, ok? E aí na questão 2, nós temos, olha só que interessante, né? Tá começando a ficar fácil, né? Aqui nós temos o seguinte, ó. Na frase, havia mulheres aborrecidas na fila do banco. Marque a opção correta quanto ao tipo de sujeito. Questão da banca com Supan. Você vê que a banca, né, adora isso aqui, ó, verbo haver no valor de existir. Não tem sujeito, então oração sem sujeito. Sujeito desinencial ou implícito é o mesmo sujeito oculto. Então anote isso aí. Tá? Eu trouxe essa questão aqui porque de repente você pode prestar algum concurso elaborado pela banca Consulpan. E aí saber que eles gostam desse verbo haver no valor de existir. E também por alguns termos, algumas nomenclaturas que aparecem aqui. Então, se eu tenho sujeito desinencial ou implícito, isso é a mesma coisa que sujeito oculto, como já comentamos na última questão, né? Fui ao cinema, fui à praia. Sujeito indeterminado, já dissemos, né? É aquele que a gente não consegue identificar pelo contexto. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. Por exemplo, o aluno passou. No caso aqui, o núcleo é o substantivo. O artigo só acompanha. Tá? Eu poderia dizer, ele passou. Se tiver no plural, não muda nada, tá? Os alunos passaram. O que conta não é o singular ou plural, mas a quantidade de núcleos. Então, como aqui a gente só tem um núcleo, por ter só um substantivo, então eu tenho um sujeito simples. Ok? Então tá aí, ó. Tá? Verbo haver de novo, com valor de existir, não tem sujeito. Tá? Mas um detalhe importante se registrar, ele não tem sujeito, mas tem objeto direto. Ó, ele é um verbo transitivo direto com objeto direto expresso na frase. Tá? Objeto direto expresso na frase. Que tem questão que pergunta isso, tem banco que pergunta. O que vem depois é o quê? Ó? Havia mulheres aborrecidas. Mulheres aborrecidas é o complemento verbal, porque o objeto direto é um complemento verbal, né, sem preposição. Okay? Então, o verbo haver no valor de existir não tem sujeito, não tem plural, mas tem objeto direto. Certo? Vamos avançar aí? E aí, nós temos aqui a nossa segunda questão com o gabarito na letra C. Deixa eu marcar aqui no meu gabarito também, certo? Vamos agora para a questão 3. Questão 3, temos o seguinte. Vamos lá. O termo destacado exerce função de objeto direto, exceto. Objeto direto é o complemento verbal sem preposição. Tá? Então, onde tiver preposição não é resposta. Resposta letra C. Prof, mas já ó. Aqui tem crase. O que é crase? Crase é a fusão de uma preposição com outro A, certo? Então, onde há crase é a preposição. E o objeto direto, eu preciso lembrar, é um complemento verbal sem preposição exigida pelo verbo. Sem preposição. Então, ó, esse quadro acentua verbo transitivo direto. A importância de se expressar objeto direto. Quem desrespeita, desrespeita algo ou alguém. Essa pretensa determinação, objeto direto. Tá? Configura algo, verbo transitivo direto. A alternância configura, a alternância é o sujeito, tá? A alternância configura algo, objeto direto, uma troca de papéis. E o termo aí, em que há crase, não é objeto direto, porque o objeto direto não tem preposição exigida pelo verbo. Ok? Então, com essa dica aí, a gente teria uma vida mais fácil, certo? Vamos lá para a quarta questão, deixa eu anotar aqui no meu gabarito. Ó, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso canal,
tá? Você está chegando agora na sua primeira aula, tem muito vídeo aqui para você maratonar, tá? Todos com muita qualidade, né? Os que são de resolução de questão com PDF para você baixar, tá certo? E deixe seu like, seu comentário e se inscreve aí, ativa o sininho, principalmente. Outro dia um aluno me falou, professor, né, o senhor não gravou mais vídeo, né? Eu gravei, porque como ele não ativou o sininho, ele não recebia as notificações. Então, ativa o sininho, tá certo? E dá só um like, hein? Que outro dia um aluno falou que deu 2 likes. Só o dele foi 2, não, tirou o like, tá? Ou 1 ou 3, beleza? Vamos lá. Vamos aqui para a questão 4, ó. Abre aspas, Venezuela e Brasil, enfim, juntos. O termo destacado identifica uma circunstância de. Circunstância é o adjunto adverbial. Tá? Adjunto adverbial é uma palavra ou expressão que expressa uma circunstância. Tá? E aí nós temos o quê? Modo. Modo não, né? Modo seria assim, nunca falei mal de você. Mal seria o modo. Sempre falei bem de você. Bem seria o modo. Tá? Finalidade. Você fala assim, estudo para concurso. É a finalidade. Estudo para concurso. Causa, não. Tá? Causa não. Causa é o seguinte, ó. Vou dar um exemplo aqui. Ele tremia de frio. De frio é a causa do tremor, certo? Então, resposta, tempo, né? Enfim, da ideia de tempo. Venezuela e Brasil, enfim, juntos, ok? Então, de certo modo, a gente vai eliminando aí, isso ajuda muito a gente chegar à resposta correta. Ok? Deixa eu marcar aqui no meu gabarito. Questão 4, D de dado. Questão 5, temos aí 2 termos destacados. Vamos ver o que eles são. Hoje, a preocupação não é apenas com os tumores masculinos, mas com a saúde integral do homem. Respectivamente, e é importante você observar isso, porque respectivamente quer dizer na ordem em que aparece. Então, primeiro esse, depois este. Os termos grifados estão corretamente classificados quanto à sua função sintática somente no item. Hoje, tá? Aqui é um advérbio. Qual é a função sintática do advérbio? Aliás, a única função sintática do advérbio? Adjunto adverbial. Ok, né? Então a gente elimina, letra D de dado e letra B de bola, né? Adjunto adverbial, certo? E aí um detalhe interessante, essa palavrinha aqui é o quê? É um adjetivo. O adjetivo nunca é complemento nominal, tá? O adjetivo nunca é complemento nominal. Deixa eu aumentar aqui para você. Então, essa opção aqui eu vou eliminar, certo? Resposta, quinta questão, letra C. É importante saber isso? O adjetivo nunca é complemento nominal. O adjetivo só tem 2 funções sintáticas. Eu vou começar bem daqui, que eu preciso de espaço, tá? Ele pode ser adjunto adnominal. Quando ele é adjunto adnominal, ele é um termo acessório, ele pode ser dispensado. Por exemplo, pensar aqui numa frase. O inteligente aluno passou. Ok? O inteligente aluno passou. E ele também pode ser predicativo. O que é predicativo? É uma qualidade atribuída a um sujeito ou a um objeto. Nesse caso, ele é essencial. Ele não pode ser dispensado. Por exemplo, eu digo o seguinte: o aluno é inteligente. Deixa eu mudar aqui agora a cor da caneta. Observe, que aqui eu posso dispensar. O aluno passou. Então, se eu posso dispensar, ele é adjunto adnominal. Se eu não posso dispensar, ele é predicativo. O aluno é. É o quê? Você é o quê? Inteligente. Então, considerando que o adjetivo só tem essas 2 funções sintáticas, e a gente não tem aqui a opção de predicativo, então sobrou-nos como resposta unicamente aqui a letra C, né? Ele é adjunto adnominal de tumores. Aí deixa eu dar uma dica para você. Quando você tem um substantivo, tá? Deixa eu botar aqui para você. Quando você tem um substantivo concreto, tá? O que se liga a ele só pode ser adjunto adnominal, ok? Então é importante
anotar isso aí. Então, aqui, ó, substantivo concreto, tá? O que se liga a ele é adjunto adnominal. Bacana? Então, tá aí. Se eu soubesse, né, que o adjetivo só tem essas duas funções sintáticas, então a questão ficaria bem mais fácil. Por isso que é importante a gente anotar essas dicasinhas, porque um pouco de informação aqui, um pouco de informação ali, a gente vai construindo a aprovação, certo? E a gente vai ficando aí em dia com o português. Ok? Vamos lá? Vamos avançar? Vamos para a questão seguinte, ó. Questão 6, temos assim. Ó, na expressão ontem à noite, quase me matei. O termo em destaque é ontem à noite é uma locução adverbial de tempo. Então, qual é a função sintática? Adjunto adverbial de tempo. Tá? Deixa eu lhe dar uma dica aqui que vai ajudar muito. Adjunto adnominal nunca separa por vírgula. Então, se esse termo aqui está separado por vírgula, ele não é adjunto adnominal. Sujeito também nunca separa por vírgula. Olha só que interessante. Aliás, eu vou dizer aqui, tá? E você vai anotar. Tá? Depois você para o vídeo e volta. Nunca se separa por vírgula. Sujeito, tá? Sujeito e predicado, tá? Para deixar a informação bem completa. Nunca uso vírgula entre sujeito e predicado. Verbo de ligação e predicativo. Por exemplo, você é, vírgula, inteligente? Não. Verbo transitivo e objeto direto. Por exemplo, comprei, vírgula, uma casa? Não. Verbo transitivo e objeto indireto? Também não. Por exemplo, preciso, vírgula, de você? Também não, tá? O que mais? Entre nome e adjunto adnominal, entre nome e complemento nominal. Esses termos nunca são separados por vírgula. Então depois volta aí e anota. Então se eu soubesse que adjunto adnominal e sujeito não são separados por vírgula, eu já eliminaria aqui letra A e letra C. E o aposto é um termo que explica ou esclarece outro. Tá? Então isso aqui não é aposto, é apenas uma circunstância. Todas as circunstâncias são adjuntos adverbiais. Circunstância de tempo, negação, afirmação, dúvida, tá? Todas as circunstâncias, lugar, meio, modo, causa, todas as circunstâncias são classificadas como adjunto adverbial. Tá? E o aposto é um termo que explica ou esclarece outro. Né? Por exemplo, ó, fortaleza ou fortaleza, né? Fortaleza, bela cidade, maior cidade do Nordeste, né? Bela cidade, recebe muitos turistas. Então, o aposto é um termo que explica ou esclarece outro. Qual é o aposto aqui? Bela cidade, certo? Ok? Mas ontem à noite é apenas uma circunstância de tempo. Portanto, adjunto adverbial de tempo. Ok? E para finalizar aqui, né, questão 7 na frase. E agora, José? Poema de Drummond, certo? Poema José, né? E aí essa pergunta é feita no momento em que as coisas dão errado. E quem faz a pergunta geralmente não sabe o que fazer, né? E agora, José? Né? Ou pode ser uma situação em que o José está envolvido que não caminha para uma solução, né? Então, ó, José é o quê? Certo? É um vocativo. Vocativo é um chamamento ou uma invocação, tá? Chamamento ou invocação, ok? Aqui nós temos aposto, nome próprio. Só que, ó, é um nome, ó, como essa questão é capciosa, né? Olha só, deixa eu aumentar aqui para você. A questão pede sintaticamente, ok? Sintaticamente não é um nome próprio. Nome próprio é morfologia, tá? Morfologia é uma coisa, sintaxe é outra, tá? É um aposto, não. Aposto é um termo que explica ou esclarece outro. É um vocativo. Vocativo é o quê? É um chamamento, é uma invocação. Tá? Inclusive, o vocativo ele pode aparecer em qualquer lugar da frase. Tá? Vocativo pode aparecer em qualquer lugar da frase sem nenhum problema. Ok? É um substantivo comum? Não. É um substantivo próprio. Só que a questão não está pedindo função morfológica, está pedindo função sintática. Eu não tenho dúvida de que isso aqui pegou muita gente. Tá? Questão de atenção.
Morfologia diz respeito às classes gramaticais. Sintaxe diz respeito à função. E a semântica diz respeito ao sentido. Ok? Então aí a gente vai marcar nessa questão 7, letra C. E com isso, ó, eu finalizo aqui com a promessa de que haverá um próximo vídeo, né? Prof, né? E o que é necessário para a gente ter aqui um próximo vídeo? Né? Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Aí eu vou ver, não, o aluno está interessado na aula. Eu vou continuar gravando porque ele merece conteúdo gratuito e de qualidade. E lembrando, tá? O que a gente está vendo aqui, você pode aproveitar para outras bancas também. Tá certo? Beleza? Então, aguardo você no próximo vídeo. Se você ainda não viu tudo que o canal tem para oferecer, aproveita e faz uma maratona no nosso canal que você vai, sem dúvida, ficar em dia com o português. Ok? Beijão no coração. Até o próximo vídeo. Aguardo você. Até lá.